acho que são os pontos principais que eu vejo, né, das contribuições que esse livro traz. São muitas, eu vou me ater àquelas que, de fato, se aproximam mais das questões relativas à internet, né? A primeira delas, eu acho que ela já contou um pouco aqui, né, quando ela estava fazendo essa pequena apresentação, é o quanto a Bia não se deixou levar por classificações rápidas das coisas que ela ia encontrando, né? E a principal delas, me parece, é esse nome, pornografia de vingança, revenge porn, e que é um nome corriqueiro, é um nome que está no senso comum, é um nome do qual a gente não vai se livrar, mas que a Bia não cai na enrascada, eu acho que esse termo é uma enrascada, né? E tem uma preocupação com as categorias, né? E que eu acho que marca, e eu acho que isso é importante salientar, porque talvez seja dos pontos mais interessantes do trabalho dela, né, e mais antropológicos, eu diria, nesse sentido, de ir atrás, né, de tentar entender que categorias são essas, né, que estão sendo utilizadas, e desconstruir essa ideia da pornografia de vingança, né, exatamente pontuando o quanto a gente está diante de atos que não deveriam ser classificados enquanto pornografia, por exemplo, né? Ainda que o próprio conceito de pornografia ele também esteja envolvido numa série de embates, mas nesse caso específico não seria o melhor nome. Eu acho que ela nos presenteia como uma das melhores análises, eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Bia é leitura obrigatória, né, desses cursos, estava sendo a tese, agora é o livro, com a ideia de vazamentos, né? Tem pouca coisa na antropologia escrita sobre isso, a gente vive num contexto em que são muitos vazamentos, ela está interessada num muito específico, talvez um dos mais danosos, né? Todo vazamento é muito danoso nesse sentido, porque envolve dados, envolve as intimidades das pessoas, mas que nesse caso envolve nudes, especialmente, né? E vídeos com conotação sexual, mas eu acho que quando ela define como esse esparramento mesmo, que ela usa, informacional, né? Eu acho muito bom a maneira como a Bia conceitua vazamento, eu acho que é é uma das maiores contribuições que o livro traz, né, para os estudos, para os Internet Studies no Brasil. Ela se soma a uma série de colegas que já vêm trabalhando, né, desde a década de 90, a gente tem um campo se formando, e hoje um campo legitimado de estudos sobre o digital no Brasil, e que a Bia traz essa contribuição tão relevante sobre vazamentos. E eu digo vazamentos no sentido amplo, porque o que ela está dizendo para nudes faz muito sentido quando a gente vai pensar, por exemplo, fatos recentes, né, que acontecem até antes do momento em que ela escreve a tese, que são, por exemplo, o Wikileaks, né, talvez o mais famoso desses vazamentos, mas que mais recentemente a gente teve, no início desse ano, a divulgação, isso deve ter acontecido antes, né, mas a divulgação de um enorme vazamento de dados que envolve todos nós, né, acho que a gente também não pode ter ilusões, todos nós estamos envolvidos, e eu gosto da maneira, eu acho que é isso, ela traz subsídios para a gente lidar com esses vazamentos, o que eles significam, que escala é essa que o digital dá para as coisas. Eu acho que a Bia ela é certeira nisso, né? Foi um dos pontos, por exemplo, que eu chamei atenção nessa apresentação que eu escrevi para o livro, né? Acho que um outro ponto ainda relativo ao estudo digital é que ela vai nessa tradição que, de fato, está mostrando o quanto essas divisões muito rápidas, e o virtual é um termo que também está no senso comum, assim como pornografia de vingança, mas a Bia também não compra essa ideia, né? E ela vai por outros caminhos, mostrando que, de fato, são deslizamentos, né? A gente não está falando de pares de oposições aqui, a gente não está falando de relações que são opostas, né? Isso é online, isso é offline, porque quando ela analisa, e ela analisa aí a partir de muitos eixos, isso também acho que mostra o vigor do livro que ela traz para a gente, né? Da teorização mesmo que ela traz, né? Da discussão, que é ir por muitos lados disso tudo, né? Acompanhando casos de mulheres e meninas que tiveram nudes vazados, tentando deglutir para um mundo de antropólogos, e isso eu acho que ela já fez muito bem
no primeiro livro, que é o fruto do mestrado, né, quando ela vai trabalhar com polícia, mas que também esse vocabulário jurídico está ali presente, que é trazer esse lado do jurídico mais de uma maneira para antropólogos, né? Eu acho que a Bia investiu muito nisso, fica muito claro nas próprias relações que ela vai mostrando ao longo do livro, e tem a militância, né, do qual ela não se esquiva em momento algum, e que eu também acho fundamental, né, na medida em que talvez seja a parte onde a gente mais vê a Bia, né, saindo desse texto. Então, acho que outra das contribuições dela ainda nessas categorias, né, outra que ela traz, além de vazamentos, é a ideia da viralização, né? Viralização que também esses outros nomes que caíram no senso comum, que a gente vem utilizando, às vezes, sem pensar muito sobre eles, e num contexto de plataformas, né? E são muitas plataformas, né? A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, que a gente poderia colocar como uma plataforma também, né? Então, isso tudo, eu acho que o que a Bia está mostrando é que tem muitas implicações, e que tem implicações que são cotidianas para muitas pessoas, que qualquer um de nós, em última instância, é muito possível que nós sejamos vítimas, né, nesse sentido, desses vazamentos, que nós também tenhamos nossos dados vazados, ou que nós também tenhamos os nossos dados traqueados o tempo inteiro, sem que a gente saiba, inclusive, que isso tá acontecendo, né? Então, eu acho que são muitas as contribuições. Eu estou ficando aqui só naquelas que mais me saltam aos olhos exatamente pelos meus interesses. E que se refletem, eu acho, em tudo que a Bia fez ao longo do doutorado e que ela vem fazendo hoje também, né? Em que esse lado da acadêmica, né, ele se mistura o tempo inteiro com o lado da ativista. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso mostra vigor, e isso diz muito também sobre o tipo de trabalho que ela vem apresentando, né? E eu acho cada vez mais urgente, eu falei isso para ela inúmeras vezes, né? A gente tem alguns trabalhos juntas, ela já mencionou aqui, a gente organizou recentemente um dossiê sobre digital, somando mesmo esses anos de experiência, fazendo as nossas próprias pesquisas, mas também trabalhando juntos e discutindo muito, como eu disse, a gente rodou o mundo, a gente foi falar em muitos lugares, né, ou tentamos, pelo menos, falar em muitos lugares sobre esses temas, e também tentando, né, Bia teve um período, eu acho que isso também é muito nítido no texto dela, é uma coisa que eu não falo na apresentação, mas que para mim é muito nítido. A Bia esteve um tempo com o Daniel Miller, que, na minha opinião, é uma das maiores referências que a gente tem na antropologia para discutir o digital, e isso é muito marcante no texto dela também, essa influência que vem dele, mas de uma maneira muito própria de pensar a tecnologia, de pensar o digital, e que de fato é isso, que se esquiva dessas explicações muito rápidas, e que o tempo inteiro está tentando desconstruir tudo isso, e eu acho que a Bia faz isso muito bem, né? Então, eu acho que, dito tudo isso, né, eu entro agora num momento mais emotivo e pessoal disso tudo. Nós temos uma relação muito próxima, somos as duas cancerianíssimas, além de tudo tem isso que nos aproxima, né? Acho que eu e Bia foi um grande encontro, que se deu mesmo, foi muito fortuito, porque é isso, eu fui para a USP, né, eu nem sabia que ela estava usando meu trabalho, por exemplo, né, esse artigo que ela já mencionou do Cadernos Pagu, mas que de fato foi e tem sido um prazer enorme trabalhar com a Bia ao longo desses anos, né? A gente está indo aí, acho que para 6 anos de trabalho conjunto, de trabalho muito próximo, né? E de um trabalho que não é nem um pouco separado, mas é isso, tentando conjugar as nossas experiências, porque de fato elas se comunicam em muitos momentos, né? Eu também venho tentando entender formas de violência digital, por exemplo, mas para mim, de fato, é um prazer gigantesco poder partilhar com ela desse momento, poder ter estado na banca nessa posição absolutamente formal, mas absolutamente importante na mesma medida, né, nesse papel aí de julgar o trabalho, né, mas eu acho que eu tinha muito mais coisa a elogiar e mais provocações do que qualquer outra coisa, né, e eu acho que é isso também, nessa nossa relação também há muitas provocações, e talvez por isso a gente consiga avançar em tantas coisas, né,
mas na mesma medida em que tem muito, a Bia disse que tem muito do que eu escrevi no trabalho, e ela diz isso inclusive nos agradecimentos do livro, da tese, e que ela esperava que eu reconhecesse isso, eu reconheço, sem dúvida, mas no que eu tenho produzido também tem muito da Bia, assim, né? Não é à toa que a gente trabalha junto, não é à toa que a gente tem vários planos juntas, e que eu espero que a gente consiga tirar do papel o mais rápido possível, né? Mas, para mim, de fato, é um prazer, e eu recomendo muitíssimo para quem não leu, né, que leia o livro da Bia, leia o que a Bia vem produzindo, siga a Bia nas redes também, porque ela também está produzindo nas redes.